Olá, tudo bom? Como você está? Aqui é o professor Humberto falando de arte. Assunto do dia: arte abstrata. Você sabe a diferença do abstrato e do figurativo? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso. Chamamos de figurativo a pintura ou o tipo de arte que representa uma imagem reconhecível, né? Que vai representar algo que a gente reconhece ao olhar. Então, esse quadro, a gente reconhece a taça de vinho ou de alguma bebida, a garrafa ali que está envolta numa palha trançada e esses biscoitos aí em cima do prato. Alguém pode falar que parece um papel enrolado, parece também, mas isso é um figurativo. Aqui também, né? Claramente uma pintura figurativa. A gente identifica o que a gente está vendo, mesmo que você não reconheça o que é cada objeto desses, mas você percebe que são objetos. Então é isso, seja representando uma pessoa, um animal, como esse gatinho aí, isso é uma pintura, tá? Não é uma fotografia. Ou representando qualquer outro objeto que a gente reconheça, qualquer imagem que seja reconhecida é chamado de figurativo. O abstrato não, o abstrato é outra coisa. O abstrato já é composto por formas, cores, mas não tem definição de uma imagem reconhecível aos nossos olhos, como essa pintura de um artista brasileiro chamado José Maria Ribeiro, um artista mineiro. É um abstrato feito, pintura em tela, né? Feito por ele. E por ser abstrato, não representa nenhuma figura reconhecível. É apenas manchas, formas e cores. O nosso cérebro tenta identificar, né? Às vezes você olha e fala, parece um cavalo correndo, um monte de cavalo correndo. Ah, parece um peixe, tem um dragão ali, tem um monstro ali, é uma explosão. Né? O nosso cérebro não aceita não reconhecer e fica tentando achar coisas que sejam semelhantes. Mas, se você olhar com cuidado, perceberá que não representa nada reconhecível, não é nada identificável. Então, o abstrato é um tipo de trabalho onde se desistiu de representar a realidade. Não tem nenhuma representação de algo que exista. A exploração aqui é em termos de forma, de cor, de volume, são questões ligadas à pintura, né, nesse caso, como é uma pintura, mas desvinculado, né, separado da representação da realidade. Então, experimenta-se todo o restante, trabalha-se em cima né, do que sobrou, tirando fora a representação da realidade. Essa pintura é do artista que é considerado o primeiro artista abstrato da história, que é o Kandinsky. O Kandinsky é um pintor russo e que foi um dos primeiros a explorar esse território, oficialmente. Existem pintores mais antigos que tinham elementos da abstração em seus trabalhos, mas onde o trabalho é essencialmente abstrato, desvinculado, né, separado dessa ideia de representar a realidade, pode-se dizer que começa com Kandinsky e posteriormente é explorado por vários outros. Aqui também um Kandinsky, né, reparem a forma como ele trabalha a imagem, né, formas geométricas, cores às vezes misturadas, às vezes puras, às vezes é delimitado, às vezes não, mas é uma ocupação espacial muito interessante. Aqui também Kandinsky. Kandinsky também, olha que interessante. Trabalhou essa forma circular de várias formas, né, maneiras e cores diferentes. Trabalha em aquarela isso aí. Assim como Kandinsky, tem outros artistas que trabalham o abstrato de outras formas, né? Esse é o Paul Klee, também tem um trabalho interessante.
mais geométrico um pouco, né? Aqui um artista chamado Kupka, de um movimento que era chamado orfismo, que é um movimento que também passa pela abstração. Essas formas circulares é muito comum nessa linha. Não sei se vai dar para entender, mas aqui é um quadro que é chamado Branco sobre Branco, do Malevich. Muitos alunos às vezes viram para mim e falam: professor, fiz o branco sobre branco. Eu, aham, isso já foi feito, não dá para copiar. É isso aí, é esse quadro aí. Mas isso é um extremo, né? Outro artista que trabalha o abstrato também é o Mondrian, que tem esse esquema de cores e essas formas, e é muito famoso. É muito utilizado, muito copiado por muita gente, tanto em projeto arquitetônico quanto objeto de decoração. Tem inúmeras coisas feitas a partir dessa lógica de trabalho do Mondrian. O Mondrian fez vários desse tipo, esse é só um deles. Esse também é do Mondrian, uma lógica semelhante. Esse é de um artista chamado Miró. O Miró, ele esbarra em outro grupo que é o surrealismo, mas é um trabalho abstrato também. Tem um artista brasileiro, ou naturalizado brasileiro, não sei ao certo, chamado Manabu Mabi, é de origem japonesa, e o trabalho de abstrato dele é muito bonito. Ele já trabalha com manchas de tinta, e é muito interessante o trabalho. Então ele entra com áreas de cor pura e áreas de cor trabalhada. Aqui o trabalho de um artista também mineiro, que eu gosto muito, chamado Humberto Inchausti. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Também abstrato. Mais um trabalho do Humberto. Gosto muito desse trabalho, acho que ficou muito interessante. Já tem uma forma diferente dos anteriores ali, né, de trabalhar. Ele parte de uma linha inicial mais escura e em cima dela é estruturado todas as cores, né, todas as outras cores. Essa cor alaranjada, marrom que parece aí, é uma cor metalizada que muda de cor a incidência de luz. É bem interessante. E assim como acontece na pintura, também acontece na escultura. Essa, por exemplo, é uma escultura em metal. Ela tem aproximadamente 1,5 m de altura e quase 3,5 m de largura. E é feita em alumínio. É abstrato também. E tem camadas ali, partes são elevadas, levantam fora da parede, outras partes afundam. É interessante. Aqui um outro ângulo de visão dessa mesma peça. Dá para perceber as camadas. Também do Humberto Inchausti. Aqui do Malevich, né, uma composição abstrata também. Então é isso, o abstrato ele tem essa ideia de explorar todas as questões da imagem sem se preocupar em representar a realidade. Na verdade, fugindo da representação de realidades. Então, você vai estudar toda a estrutura da pintura, por exemplo, ou da escultura, do objeto, sem a parte da representação de realidade. O trabalho tem todas as questões: equilíbrio, ritmo, unidade, movimento, cor, cor quente, cor fria, equilíbrio cromático, perspectiva, volume.
todas as qualidades que um trabalho artístico precisa ter, mas está sem a necessidade de representar algo real. É isso o abstrato. Espero que tenha compreendido. Então, beleza? Deu para entender? A ideia foi mostrar um pouquinho do que é o abstrato. Ele pode acontecer tanto na pintura, quanto na escultura, quanto no desenho, no cinema, na fotografia, né? Em qualquer área. Quando a preocupação em representar algo real não existe, a tendência é que aquilo se torne abstrato. Então, desejo tudo de bom para você, uma boa semana e bons estudos.